Olá, bom dia. Eu sou o pastor e escritor Elias do Amaral Viana e hoje você vai estar aprendendo a Bíblia comigo, hein? Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 1. Você que chegou agora, estou no Facebook, Gisele Viana, já estou tornando ele público aqui agora para que mais pessoas possam ter acesso, não só os amigos. Então, você que puder compartilhar esta live, já agradeço. A Bíblia é explicada pelo pastor e escritor Elias do Amaral Viana. Vamos começar com o livro de João. João, capítulo 1, diz assim: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Alguém falou assim: eu gosto muito daquela explicação onde vai versículo por versículo, aí eu consigo entender a Bíblia. Uma outra pessoa disse assim: Elias, onde tem algum link que eu posso aprender, eu quero entender a palavra de Deus. Por isso, eu estou explicando a palavra de Deus para aqueles que querem, mas querem entender certinho, como a Bíblia ensina, como é que eu devo fazer. Então, está aqui, ó. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A pessoa lê, mas eu queria entender. O que quer dizer isso? No princípio de todas as coisas, né, antes até do mundo ser criado, o Verbo estava com Deus. Ele está se referindo ao planeta Terra, né? Ao universo. Aí ele diz assim, no princípio, antes do mundo existir, quem é que estava com Deus? Como era? Ele disse, olha, no princípio havia um verbo. Esse verbo aqui é a palavra. Lutero diz que é a palavra. Um grande pensador chamado Goethe, ele diz assim, no princípio era a ação. A ação estava com Deus. E a ação era Deus. Está dizendo que tem que ter ação, né? Pessoas de ação mesmo. O universo é composto de ação. Esse verbo aqui, essa palavra, essa ação, quando a gente diz no princípio era a palavra, a gente entende que Jesus está sendo revelado desde Gênesis, né? Nascerá da mulher uma semente que esmagará a cabeça da serpente, Gênesis 3,15. Deus diz para Abraão, eu vou fazer o descendente seu, esse descendente é Cristo, né? Está lá no livro de Gálatas. Moisés falou, virá um libertador que é maior do que eu, está se referindo a Jesus. Davi disse, ouviu meu Senhor assentado à direita do meu Senhor no sublime trono. Ou seja, o próprio Isaías, né, o nome dele será Conselheiro, Príncipe da Paz, de uma virgem nasceu, vendo o nascimento de Cristo. E o Malaquias, voz que clama no deserto, que é João Batista, prepara o caminho para ele. Então, em todo o Velho Testamento, Jesus é essa palavra que se revela. Quando você lê assim, no princípio era o verbo, quer dizer, no princípio era a palavra. E Jesus diz que ele é a palavra viva de Deus, né? E ele pode nos santificar. Santifica-os na palavra. Na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que você vai entender quando você lê? No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, letra maiúscula. Você vai provar o seguinte: Jesus era, antes de tudo. Jesus estava desde o início com Deus. Quando você lê só o versículo 1, você tem dificuldade de entender que este verbo é Jesus. Mas quando você lê o versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Então, esse verbo é ele, é alguém. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. Quem é ele que estava no princípio com Deus? Aí, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, pelo verbo, pela palavra. E sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Sem este verbo que estava com Deus, nada teria sido feito. Quem é esse que tem todo o poder para estar à direita de Deus e criar todas as coisas? Não pode ser outro se não for Jesus, né? No versículo 4 diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Se nele, no verbo, aquele que estava com Deus, que criou todas as coisas no princípio com Deus, nele estava a vida, e a vida era a luz do mundo, nós sabemos que Jesus é a luz do mundo, e Jesus disse, né, que quem crê nele, segundo diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Então você está provando que Jesus, ele não era do nascimento de Maria, ele era antes do mundo existir. O Anão, né, o teólogo Anão, ele diz o seguinte, esse teólogo Anão, ele diz assim, Jesus é 100% homem e ele é 100% Deus.
Então, ele estava no princípio com Deus, um Jesus, Deus. O Jesus homem é aquele que nasceu no ventre de Maria. Mas qual a diferença de um do outro? Nada. Esse Cristo que encarna está lá em Efésios, né? Em Filipenses, ele abre mão da sua glória, né? Ele se torna forma humana, ele habita entre nós, ele abriu mão da sua glória. Então, é um Cristo que se torna homem. Aí, tanto é que, qual o nome dele? O anjo disse para Maria, o anjo Gabriel, o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Vamos lá. Então, eu quero explicar a palavra de Deus para quem? Para aquele que diz assim, eu quero ler, mas eu quero entender. Então, se você vai ler, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse verbo quer dizer palavra, logos, ação, Jesus. Ele estava no princípio com Deus, versículo 2. Quem estava no princípio com Deus? O próprio Jesus. Todas as coisas foram feitas por quem? Por Jesus. E nele, nada do que foi feito teria, sem ele, né? Sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito teria sido feito. Então, Cristo é a razão de tudo existir. Por isso que no princípio era o verbo, alguns dizem no princípio era a palavra, era a razão, era o logos, né? E era a ação. Eu não gosto muito de Jesus como a ação. Quem fala isso é Goethe, um dos maiores filósofo e poeta alemão, escreveu o Fausto. Goethe, ele leu assim, no princípio era ação. Nós temos que ser um homem de ação. Aí o Hitler, que também é alemão, que matou 6 milhões de judeus, disse o seguinte, eu gosto de Goethe só porque ele interpretou João capítulo 1, versículo 1, o verbo como ação. Ele disse, Goethe é um universalista. Hitler disse, eu sou um nacionalista. Mas como Goethe interpretou no princípio era a ação estava com Deus e a ação era Deus, então eu passei a gostar de Goethe, porque eu sou um homem de ação. Haja o que houver, pelo menos ninguém vai dizer que eu não agi. Aí é de complicado. Esse também no princípio era o verbo, é tentar derrubar muito pela filosofia moderna, onde ela tenta desconstruir o mundo para construir, dizendo que o homem pode construir um novo mundo a partir do nada. Mas enquanto houver um Deus criador e um verbo salvador, não tem como criar mais. Como o homem pode criar se existe um Deus criador? Se existe um salvador para o homem, como o homem pode ser salvador de si mesmo? Então, esse versículo aqui, tentando tirar Jesus do centro. Acredita-se que no princípio era ação, no princípio era o verbo estava com Deus. É um versículo central. Aqui, a partir daqui, coloca Jesus como chave hermenêutica, chave de interpretação. Quer dizer, o mundo é interpretado a partir de Jesus. Tanto é que o mundo é dividido antes de Cristo, DC, e AC antes de Cristo, e DC depois de Cristo. Então, Cristo ele é o centro do universo. Não só isso, Cristo é a chave hermenêutica. A hermenêutica é a interpretação. Cristo é a chave de interpretação para nós. Nós interpretamos o mundo a partir de Cristo. Mas quem quer destruir para construir, que acha que o homem pode construir através da linguagem, tenta derrubar esse versículo aqui, tirar Jesus do centro, tirar o logos do centro. E não dá para tirar o logos do centro. Ruby Habermas, Junge Habermas, ele diz, enquanto houver um Deus criador, enquanto houver um Jesus Salvador, o homem não pode criar. Mas, voltando para uma leitura simples, você vai ler como uma pessoa assim, eu não fiz seminário, não sou teólogo, mas eu quero entender a palavra, eu quero saber o que na palavra diz. Então, é para você. Você vai ler assim, no princípio era Jesus, Jesus estava com Deus. Jesus era Deus. Jesus, versículo 2, você vai colocar Jesus no lugar de ele. Jesus estava no princípio com Deus. Ó,